Eu sou Vanessa Martinelli, nutricionista especialista em nutrição esportiva funcional, e nós estamos começando o 4º dia do Transformação pela Nutrição. Essa é uma série de 32 dias que eu criei especialmente para você. Muitas pessoas me pediram para repetir um desafio que nós fizemos no passado, que foi um desafio de carnaval, que foi incrível. As pessoas emagreceram, ganharam saúde, vitalidade, foi muito legal. No entanto, eu quero entregar para você algo muito melhor. Algo que realmente vai modificar a sua vida, que vai fazer você poder transformar a sua alimentação através da nutrição. As pessoas vivem no efeito sanfona, faz dieta, emagrece, volta, ganha todo o peso. Eu não quero mais isso. Eu quero entregar algo que de fato vai mudar para você esse cenário e que você chegue ao corpo que você sempre sonhou de fato. Hoje eu vou falar para vocês tudo que eu sei sobre farinha. Farinha de trigo, farinha integral, farinha de aveia, farinha de arroz. Eu vou dizer para vocês, eu vou dar aqui um compilado geral que eu penso sobre elas, tá? Bom, primeiro vamos falar que as farinhas não são alimentos vilões. Elas nos ajudam muito, principalmente nas receitas. A gente geralmente pega uma farinha, mistura com ovo, mistura com óleo, com água, com leite e a gente transforma aquilo num outro alimento. Isso é muito legal. No entanto, as pessoas usam farinha assim muito indiscriminadamente, na minha opinião. E isso é um problema. A farinha, ela faz parte do grupo de alimentos de carboidratos. E a gente já sabe hoje em dia que o consumo exacerbado de carboidratos faz a gente ficar fofinho. A gente ganha peso porque a gente consome ou muita gordura, ou muito carboidrato, ou a combinação dos dois, que é pior ainda, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar do consumo dessas farinhas e fazer melhores escolhas, tá? Quando a gente está numa dieta de emagrecimento, eu sempre falo para as pessoas deixar o consumo de coisas feitas com farinhas para ocasiões especiais, ou final de semana, ou alguma festinha que você vai, ou realmente uma pizza, que é uma refeição livre que você escolheu no final de semana, mas não fica consumindo farinha durante todos os dias da sua vida, indiscriminadamente. É preciso ter atenção com isso. Eu vou falar para vocês as diferenças entre as farinhas, tá? Existem farinhas que não são farinhas tão ruins para o emagrecimento, porque são farinhas integrais, são farinhas que têm uma quantidade de fibras legais. Então eu vou dizer para vocês mais ou menos o que são essas farinhas. Primeiro, vamos separar refinadas de integrais, tá? As farinhas refinadas são farinhas de trigo branca, farinha de trigo normal, farinha de arroz, amido de milho. Isso tudo é refinado, porque são farinhas que não contêm fibras, elas foram refinadas, passaram pelo processo de refino, as fibras ficaram lá e veio só o pozinho branco para você. Essas farinhas, elas são farinhas que elevam bastante a nossa glicemia, ou seja, elas funcionam como um açúcar na nossa corrente sanguínea. E a gente sabe que carboidrato transformado em açúcar, se você não gastar, ou seja, se você não fizer uma atividade física intensa, isso aí vai se depositar em você como forma de gordura, ou seja, gordurinhas. A gente vai ganhar aqui uma barriguinha, começa com uma barriguinha, depois isso vai se acumulando em outras regiões. As mulheres às vezes tem gordura mais acumulada na região dos quadris, né? Os homens às vezes na região abdominal mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia com o consumo exagerado de farinhas. Depois das farinhas refinadas, a gente tem as farinhas integrais. E essas farinhas integrais, elas são iguais à farinha branca, no entanto, elas têm um pouco mais de fibra, às vezes um pouquinho mais de nutrientes, né? Porque não passou pelo processo de refino, então sobra um pouquinho de nutriente ali. O que a gente precisa se atentar? Não é porque a farinha tem algumas vitaminas que você vai consumir aquilo e vai ter aquela vitamina em grande quantidade no seu organismo. Por quê? Porque a quantidade que tem naquele alimento é pequena e tudo que passa pelo nosso organismo primeiro passa por um processo ali de digestão e tudo mais. O que sobra para a gente aproveitar é muito pequeno. Por isso que os minerais, os nutrientes, as vitaminas em si estão mais nos alimentos in natura e não nos alimentos processados. Se você consome vegetais e frutas, você tem maior chance de aproveitar as vitaminas desses alimentos do que as vitaminas que foram adicionadas nas farinhas.
Tirando essa parte das farinhas refinadas e integrais, a gente tem as farinhas que a gente chama de funcionais. Então, a gente tem a farinha de aveia, por exemplo, que é uma farinha funcional. O que é uma farinha funcional? É uma farinha que tem alguma funcionalidade no nosso corpo. E a farinha de aveia, ou aveia em flocos, ou o farelo de aveia, são alimentos que têm uma carga muito grande de fibra, além de outras coisas, outros nutrientes que também são legais pra gente. Então, a farinha, quando você faz uma receita e você tira a farinha refinada ou a farinha integral e você usa uma farinha de aveia no lugar, isso é benéfico para a sua saúde, porque a gente aproveita outros nutrientes dessas farinhas também. O que eu costumo recomendar para as pessoas que eu atendo ou para as pessoas em gerais quando eu dou dicas assim sobre alimentação? Deixe as farinhas para você consumir esporadicamente, final de semana, uma festa, alguma ocasião especial de fato, tá? No dia a dia, a gente não pode esquecer que a gente precisa do consumo de alimentos de verdade, que são alimentos que a gente descasca, né? Que a gente lava, que a gente prepara. A farinha, ela vai ser transformada em outro alimento e muitas vezes a gente consegue comprar isso pronto. Então não é que isso não é uma comida de verdade, isso é uma comida de verdade, mas ela tem adicionado a ela outras coisas e que vão favorecer o acúmulo de gordura. Eu penso que farinha deve ser consumida quando você deseja muito um alimento e que você realmente planejou aquela refeição. Então, o final de semana é uma massa, você sabe que ali vai farinha, um macarrão ou uma lasanha, alguma coisa que você vai consumir, um nhoque, alguma preparação que realmente vale a pena. No seu dia a dia, se você gostar muito de pão e for uma coisa que é imprescindível para você, você precisa escolher um pão que seja um pouquinho mais saudável, pelo menos que seja feito de farinha integral. Se você tiver alguma intolerância a glúten, você pode optar por uma farinha integral de arroz ou de fécula de batata, alguma farinha nesse sentido. Mas não esqueça, farinha refinada de arroz, farinha refinada de fécula de batata é tudo farinha. Então, a questão da glicemia é tudo a mesma coisa. Se você não quer ter pico de insulina, se você realmente não quer que essa farinha se transforme em açúcar no seu corpo, não vai importar se ela tem glúten ou não. Entenderam? Na verdade, o que vai importar para você é a quantidade de carboidratos que você está ingerindo no seu dia. Se você pode substituir algo que tem farinha por alguma coisa natural, é melhor. Pensem, por exemplo, em cozinhar uma mandioca, você amassar essa mandioca e você fazer um bolinho dessa mandioca sem adição de farinha. Sei lá, você mistura uma aveia, coloca um pouco de manteiga, faz um bolinho, assa no forno ou na air fryer. Isso vai ser muito mais benéfico para você do que comer um bolo ou um pão feito de farinha. Entenderam? Então, a minha opinião sobre farinha é essa. Você pode consumir, mas você deve saber o que você está consumindo. E não se deixe enganar por esses alimentos que são sem glúten ou sem lactose, no caso não tem nada a ver com farinha, mas geralmente as pessoas vendem sem glúten, sem lactose como se fosse um alimento fit, um alimento com redução de calorias. Isso não é verdade, tá? Vocês precisam ficar atentos a esses detalhes para que a indústria também não engane você. O mais importante de tudo é você consumir um alimento de verdade, um alimento que não é processado. E a farinha é processada, porque geralmente você não faz farinha na sua casa. A farinha, ela vem da indústria num pacote pronto e aí sim você transforma aquilo num outro alimento. Então, quando falamos de emagrecimento saudável, a gente fala sempre de comida saudável, comida que quase não é processada, é uma comida in natura que a gente chama. E as farinhas, elas fazem parte do alimento chamado de processado. É por isso que eu preciso que vocês fiquem atentos a essa dica. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus amigos. E amanhã nós estaremos aqui novamente para mais um vídeo. Eu vou abrir agora a caixinha de perguntas, vou deixar aqui no meu Instagram e eu espero as perguntas de vocês para a gente tirar mais dúvidas sobre farinhas ou sobre alguma coisa que eu não disse aqui nesse vídeo, tá bem? Te espero amanhã, até já!